Minha sogra destruiu meu casamento por dinheiro e tentou me humilhar na frente da família. Ela pagou o preço mais alto. Minha vida com Pedro, por 5 anos, sempre flutuou em uma espécie de bolha dourada, mas frágil. Dourada porque eu o amava com cada fibra do meu ser. E ele a mim, frágil por causa dela. Dona Lúcia, sua mãe. Uma mulher que, para a sociedade, era a personificação da elegância e da influência. Para mim, a personificação de uma teia de aranha que, por mais invisível que parecesse, estava sempre pronta para me envolver e sufocar. Eu, Fernanda, construí minha carreira do zero, tijolo por tijolo. Não vim de berço de ouro. E isso, aos olhos de Dona Lúcia, era um pecado mortal. Oportunista era a palavra não dita, mas constantemente sentida em seus olhares de soslaio, em seus conselhos disfarçados de críticas. Lembro-me da primeira vez que ela tentou ajudar na decoração do nosso apartamento, recém-casados. Querida, essa cor na sala não realça sua pele. E esse sofá? Tem certeza que é durável? Meu fornecedor teria opções mais adequadas. E, claro, mais nobres. Ela sorria, mas seus olhos diziam, você não sabe o que faz. Não pertence a este mundo. Pedro, meu doce Pedro, era o filho único, o herdeiro de uma fortuna e de uma dependência emocional que ele mal percebia. Ele tentava amenizar. Sempre. Mãe, a Fernanda tem bom gosto. Nós escolhemos juntos, mas a voz dele tremia levemente. E eu sentia o peso invisível da matriarca pairando sobre nós. O jantar de domingo na casa de Dona Lúcia era um ritual. Uma arena onde eu sentia que cada palavra, cada movimento meu, era julgado. Fernanda, você sabe, Pedro sempre foi muito desligado para finanças. É bom que alguém com mais experiência esteja de olho nos investimentos dele, não acha? Era uma facada disfarçada de preocupação. Um lembrete constante de que, em sua visão, eu era inadequada para sequer tocar nas finanças do seu filho. Pessoal, a sogra controladora. Uma espécie de arquiteta do caos familiar. Sempre com as melhores intenções, claro. Mas voltando à história principal, eu tentava manter a paz. Como eu tentava. Engolia em seco os comentários. Forçava sorrisos. Mudava de assunto. Minha maior vulnerabilidade era o desejo de não perturbar a harmonia, de não transformar a vida do Pedro em um campo de batalha entre as 2 mulheres mais importantes para ele. Mas a paz tinha um preço, e eu estava começando a sentir o peso de cada concessão. A bolha, já trincada, ameaçou estourar quando Pedro e eu tivemos uma conversa séria sobre o futuro. Ele estava infeliz em sua posição na empresa da família, um cargo que Dona Lúcia havia meticulosamente planejado para ele. Fernanda, eu sinto que estou preso. Quero fazer algo meu, algo que me dê orgulho. Não apenas dinheiro fácil. Tenho uma ideia para um aplicativo de logística. Algo inovador. Mas precisaria de um investimento inicial. E de tempo. Muito tempo. Seus olhos brilhavam com uma paixão que eu nunca tinha visto. Aquela era a faísca da verdadeira independência de Pedro. Meu coração se encheu de alegria e, ao mesmo tempo, de um frio pressentimento. Sabia que aquilo seria o nosso maior desafio. Pedro, eu te apoio totalmente. Se é o seu sonho, você tem que lutar por ele. Dinheiro a gente dá um jeito. Eu posso. A gente pode juntar minhas economias. E você pode tentar um empréstimo. O importante é a sua felicidade. Eu já tinha uma carreira sólida, meus próprios recursos, e a ideia de Pedro se libertar da teia de sua mãe me parecia a coisa mais justa do mundo. O problema, claro, era Dona Lúcia. Para ela, o dinheiro não era apenas um meio de vida, era a extensão de seu poder, o cordão umbilical que a ligava ao filho. A herança de Pedro, em sua mente, era dela e dele. Uma espécie de extensão de sua própria existência. Minha sugestão, nosso plano de independência, era uma heresia. Era como se eu estivesse tentando cortar esse cordão com uma tesoura enferrujada, e ela não permitiria. Pedro, com um misto de receio e determinação, decidiu conversar com a mãe sobre o projeto. Eu o observei, apreensiva, enquanto ele ligava. Sua voz, inicialmente firme, foi perdendo a força à medida que Dona Lúcia falava do outro lado da linha. Eu ouvia fragmentos. Irresponsabilidade. O dinheiro é para o seu futuro, não para aventuras. Essa ideia da Fernanda. Quando ele desligou, o rosto de Pedro estava pálido. Ela não gostou. Disse que é arriscado, que eu deveria me concentrar no que já tenho. Sugere que você está me influenciando, me tirando do meu caminho. Seus olhos me procuraram, cheios de uma tristeza que cortava a alma. Eu senti a fúria começar a borbulhar dentro de mim. Mas respirei fundo. Pedro, não vamos desistir do seu sonho por causa dela. Isso é o nosso futuro, a nossa vida. Não é a vida dela. A gente vai encontrar uma forma. Naquele momento, eu soube que a Guerra Fria havia acabado. A partir dali, a Dona Lúcia não mediria esforços para nos separar. E eu, por mais que amasse a paz, estava pronta para a batalha que se anunciava no horizonte. A teia de ouro de Dona Lúcia estava se tornando uma armadilha, e eu não permitiria que ela nos prendesse. O não categórico de Dona Lúcia ao projeto de Pedro não foi o fim, mas o prenúncio de algo muito mais sombrio. Para Pedro, a negativa foi um baque, mas para mim, foi um alerta estridente. A fúria silenciosa dela se transformou em uma estratégia meticulosa, arquitetada para me derrubar. Eu podia sentir o ar mudando, tornando-se mais pesado,
carregado de uma energia maligna. As primeiras insinuações começaram de forma tão sutil que, por um tempo, as descartei como meros devaneios da minha mente ansiosa. Conversas ao telefone de Pedro, que ele sempre fazia questão de atender em minha presença, começaram a se tornar privadas. É a mamãe, querida. Ela só quer falar de coisas da família. A voz dele, antes transparente, agora carregava um tom de evasão que me apertava o peito. Pequenos detalhes, como uma conta de floricultura com um endereço desconhecido ou um recibo de joalheria que não se encaixava em nenhuma data comemorativa nossa, começaram a surgir. Coisas pequenas, facilmente explicáveis individualmente, mas que juntas formavam um padrão perturbador. Eu perguntava, e Pedro, com um olhar cansado, respondia: "Ah, deve ser da empresa da minha mãe. Ela sempre me pede para resolver essas coisas. Não se preocupe com bobagens, Fernanda." A cada dia eu me sentia mais isolada. Amigos em comum que antes nos procuravam para jantares e passeios, agora pareciam distantes, suas conversas se resumindo a formalidades frias. Em eventos sociais eu percebia sussurros, olhares curiosos. As risadas paravam quando eu me aproximava. Minha intuição gritava que algo estava errado, mas minha mente tentava desesperadamente racionalizar, culpar o estresse do projeto de Pedro, a pressão que ele vinha sofrendo da mãe. A ansiedade virou uma companhia constante. Eu dormia mal, revirando na cama, com a mente a mil, tentando decifrar o enigma. Pedro, por sua vez, estava cada vez mais absorto em seu trabalho, tentando provar à mãe, e talvez a si mesmo, que era capaz. Eu o via se esforçando, seu rosto marcado pelo cansaço, e meu coração se partia. Eu não queria sobrecarregá-lo com minhas paranoias, com meus medos. Mas o medo era real. A primeira prova concreta, o primeiro golpe que me fez cambalear, veio em uma tarde ensolarada que deveria ter sido perfeita. Estávamos na casa de Dona Lúcia para um almoço de domingo, um daqueles eventos que eu já encarava como uma aprovação. Dona Lúcia, com sua pose impecável, comentava sobre a nova coleção de joias que acabara de adquirir. "Ah, e falando em joias, Pedro, vi você na joalheria da Rua das Rosas na semana passada. Não sabia que tinha um gosto tão refinado para presentes especiais." Ela lançou um sorriso dissimulado na minha direção. Pedro engasgou com a água, seus olhos arregalados. Eu congelei. A joalheria da Rua das Rosas era a mesma do recibo que eu havia encontrado. "Pedro, você comprou algo lá?" Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Ele tentou disfarçar, pigarreando. "Ah, sim, mãe. Um presente, para você, na verdade, de aniversário. Mas ainda não posso entregar." Ele me olhou, um pedido silencioso de ajuda em seus olhos. Dona Lúcia riu, um som seco e estridente. "Pedro, você nunca foi muito bom com surpresas. Mas confesso que estou curiosa. Não me lembro de ter visto essa peça ainda. Talvez você tenha comprado para outra pessoa, não é, filho?" A facada foi certeira. O sangue ferveu nas minhas veias. Não era uma pergunta. Era uma afirmação disfarçada. Pedro ficou vermelho, sem saber o que dizer. E eu, ali, na mesa farta, sentindo todos os olhares sobre mim, como se eu fosse a culpada, a adúltera que Dona Lúcia estava tão elegantemente expondo. Naquela noite, a tensão pairava sobre nosso apartamento como uma nuvem escura. Pedro estava irritado, mas não comigo. "Eu não aguento mais isso, Fernanda. Ela não me deixa em paz. E agora com essa história da joia? É ridículo." "Pedro, você tem que me dizer a verdade. Você comprou algo para outra pessoa? Por que ela está dizendo essas coisas?" Eu precisava de clareza, de uma certeza, mesmo que doesse. Ele me abraçou apertado, o rosto enterrado no meu pescoço. "Claro que não, meu amor. Como você pode pensar isso de mim? É a mamãe, você sabe como ela é. Ela inventa essas coisas para nos separar. Eu te amo, Fernanda. Só você." O abraço dele me deu um alívio momentâneo. Mas a semente da dúvida, plantada com tamanha maestria por Dona Lúcia, já estava ali, enraizada em algum canto escuro da minha mente. Nos dias que se seguiram, a situação piorou. Mensagens anônimas começaram a chegar no meu celular, com fotos granuladas minhas de momentos banais do dia a dia, acompanhadas de frases como "ele te trai, você não vê", ou "Pedro está com outra, saia da vida dele." Meus olhos se arregalavam a cada nova notificação. Eu as deletava, mas o pumo frio no estômago persistia. Pedro também começou a receber mensagens, mas de outro tipo. Prints de conversas falsas, montagens grosseiras de mim com homens desconhecidos, em situações comprometedoras. Ele me mostrava com a voz embargada pela raiva e pela confusão. "Fernanda, o que é isso? Quem faria uma coisa dessas?" Eu sentia uma raiva crescente, mas também uma profunda tristeza. Dona Lúcia estava agindo, e sua crueldade não tinha limites. Ela não queria uma nora, queria uma marionete. E quando a marionete se recusou a dançar, a solução foi queimar o palco. Analisando essa cena de fora, ela não queria uma nora, queria uma marionete. E quando a marionete se recusou a dançar, a solução foi queimar o palco. Continuando com os fatos, a cada nova evidência, a cada boato que chegava aos nossos ouvidos por terceiros, Pedro ficava mais fechado, mais distante. Ele ainda me defendia, mas o brilho em seus olhos, antes tão cheio de confiança em nós, agora estava embaçado por uma mistura de lealdade à mãe e uma incômoda desconfiança. Eu via a luta interna em seu rosto, a dor de ser dividido,
A dor que Dona Lúcia estava infligindo a nós. Um casamento feliz. Tudo por causa de dinheiro e controle. Em uma tarde, Pedro voltou para casa mais cedo do trabalho, o rosto cinzento. Jogou o celular na mesa da cozinha, as mãos nos cabelos. Fernanda, eu recebi isso. A tela mostrava uma conversa forjada, minha foto de perfil e mensagens íntimas direcionadas a um tal Ricardo, com detalhes sobre supostos encontros. Meu estômago revirou. Aquelas não eram minhas palavras, mas eram minhas fotos, meu nome. A dor que vi nos olhos de Pedro era palpável. Pedro, você sabe que isso não é verdade. Eu nunca faria isso com você. Minha voz era um sussurro desesperado. Ele olhou para a tela, depois para mim, os olhos turvos. Eu sei, eu quero acreditar em você. Mas minha mãe tem me falado tanto. E essas coisas que aparecem, sua voz sumiu. E o silêncio que se seguiu foi o mais pesado de nossas vidas. Ele estava duvidando de mim. A semente da calúnia havia germinado, e a dúvida, como uma erva daninha, começava a sufocar o nosso amor. Eu sabia que precisava fazer algo, e rápido. A guerra havia sido declarada, e eu não podia mais me dar ao luxo de buscar a paz a todo custo. Minha prioridade agora era limpar meu nome e salvar meu casamento. Mas como? A teia de Dona Lúcia era intrincada, e eu me sentia presa. O próximo passo seria o mais perigoso. O confronto direto com a verdade. A tensão em nossa casa se tornou quase sufocante. Pedro estava visivelmente abalado pelas mensagens falsas e pelos boatos que Dona Lúcia espalhava. Seus olhos, antes tão cheios de vida, agora carregavam uma sombra de dúvida e exaustão. Ele tentava me convencer de que confiava em mim, mas o silêncio entre nós, antes confortável, agora era preenchido por perguntas não ditas, por medos que eu não conseguia dissipar. Meu coração se apertava ao vê-lo tão atormentado, dividido entre a mãe que o criara e a esposa que ele amava. O convite para o jantar de família de domingo chegou com a habitual formalidade de Dona Lúcia. Eu hesitei. Sabia que seria mais uma sessão de tortura psicológica, mas algo me dizia que não fugir era a única opção. Precisava encarar o monstro de frente, mesmo que isso significasse me expor à sua crueldade. Pedro, com a saúde visivelmente deteriorada pelo estresse, insistiu que fôssemos. Precisamos mostrar que estamos bem, Fernanda, que essas fofocas não nos afetam. A mentira soava oca até para ele. Chegamos à casa de Dona Lúcia, um palacete opulento que sempre me pareceu um castelo frio e impenetrável. A família estava reunida. Tios, primos, alguns amigos próximos da matriarca. A plateia perfeita para o seu espetáculo. Dona Lúcia nos recebeu com um sorriso gelado e um abraço superficial. Seus olhos, porém, eram afiados, calculistas, percorrendo Pedro e eu como se avaliassem cada centímetro de nossa união. O jantar transcorreu sob uma falsa normalidade. Conversas triviais sobre viagens e novos investimentos se estendiam pela mesa, enquanto eu sentia os olhares de alguns parentes escorregarem em minha direção, cheios de curiosidade. E, em alguns casos, pena. Tia Fátima, a irmã de Dona Lúcia, sentava-se a meu lado. Ela, uma mulher de semblante bondoso e voz suave, me lançava olhares de cumplicidade e preocupação. Senti um leve toque em meu braço. Um gesto discreto de apoio que me deu um fio de força. Foi durante a sobremesa, enquanto a conversa divagava sobre a importância dos valores familiares, que Dona Lúcia decidiu desferir o golpe. Ela pigarreou, chamando a atenção de todos. Meus queridos, devo compartilhar com vocês algo que tem me tirado o sono. Afinal, a família é nosso porto seguro, e a verdade, por mais dolorosa que seja, deve sempre prevalecer. Seus olhos faiscaram, pousando em mim. Recentemente, algumas informações perturbadoras chegaram aos meus ouvidos. Coisas sobre lealdade, sobre confiança, sobre fidelidade. É difícil para uma mãe ver seu filho sendo enganado. Um silêncio sepulcral caiu sobre a mesa. Meu coração disparou. Eu sabia o que viria. Pedro, ao meu lado, ficou rígido, a mão que segurava o garfo tremendo. Para o bem de todos, e principalmente de Pedro, que é o mais inocente nessa história. Dona Lúcia continuou, sua voz melodramática. Senti que era meu dever investigar. E, para minha tristeza, confirmei o que parecia impensável. Ela estendeu a mão para a empregada, que prontamente lhe entregou um envelope pardo. Com um flourish dramático, Dona Lúcia retirou de dentro fotos granuladas e algumas folhas impressas, que eu reconheci imediatamente. As montagens e as conversas falsificadas que Pedro havia recebido. Eu lamento profundamente ter que fazer isso em público, Fernanda. Ela disse com uma falsa expressão de pesar, mostrando as provas para a mesa. Mas Pedro é meu filho, e não posso permitir que ele seja iludido. Essas são evidências irrefutáveis de sua infidelidade. Conversei com o tal Ricardo, inclusive. Ele confirmou tudo. O mundo girou. Eu senti meu rosto queimar de vergonha, raiva e choque. As mentiras de Dona Lúcia eram tão descaradas, tão cruéis. A cena era dramática. Um teatro de horrores encenado por uma mente doentia. Pedro se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando no chão. Mãe, o que você está fazendo? Isso é loucura. Loucura, Pedro? É loucura proteger você? Proteger seu patrimônio, sua dignidade de uma oportunista que só quer o seu dinheiro? Ela me fulminou com o olhar, a encenação perfeita para a plateia errada.
Uma pena que o roteiro da vilã, desta vez, não previu a virada da heroína. A sala se transformou em um caos. Sussurros, exclamações, alguns olhares de repulsa direcionados a mim. Pedro estava em choque, dividido entre o amor que sentia por mim e a avalanche de provas e a influência sufocante de sua mãe. A família estava dividida. Alguns, cúmplices da Dona Lúcia em seu silêncio condescendente. Outros, como eu, chocados e sem palavras. Eu mal conseguia respirar. A dor da humilhação era física, queimando em meu peito. As lágrimas queriam vir, mas eu me recusei a lhes dar esse gosto. Não choraria, não ali, não para ela. Eu levantei a cabeça, fixando meus olhos nos de Dona Lúcia. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Dona Lúcia, como a senhora pode fazer uma coisa dessas? Isso tudo é uma farsa, uma mentira deslavada. Eu nunca traí o Pedro, a senhora sabe disso. Ela riu. Uma risada condescendente. Querida, as provas estão aí. Você pode negar o quanto quiser, mas a verdade sempre vem à tona. Sua verdade é uma mentira, e eu vou provar isso. Eu não sabia como, mas a determinação acendeu uma chama dentro de mim. Foi então que senti um novo toque em minha mão. Tia Fátima, sua voz baixa e urgente, sussurrou em meu ouvido. Fernanda, não se desespere. Eu sempre soube que minha irmã era capaz de coisas terríveis. Eu posso te ajudar. A advogada que cuidou do meu divórcio, doutora Helena, é excelente. Ela pode te dar um caminho. Seus olhos transmitiam uma honestidade e uma força que me deram um fio de esperança. Naquele jantar de humilhação, em meio à dor e à vergonha, uma luz brilhou. Tia Fátima era minha aliada secreta, a testemunha inesperada. A dor era imensa, mas a raiva, a sede por justiça, era ainda maior. A partida mal havia começado. Eu não fugiria. Eu lutaria. E a primeira etapa seria provar a farsa. Não apenas para Pedro, mas para todos que haviam sido enganados pela teia de Dona Lúcia. O próximo passo seria o início da minha contraofensiva. A humilhação daquele jantar familiar foi um golpe duro, mas paradoxalmente foi também o ponto de virada. A centelha de esperança que tia Fátima acendeu com seu sussurro foi o que me impediu de desabar. Desolada, sim, mas não derrotada. Eu não fugiria. Minha dignidade e o amor que sentia por Pedro exigiam que eu lutasse. Nos dias seguintes, a sombra de Dona Lúcia pairava sobre tudo. Pedro estava distante, uma mistura de raiva e confusão em seu olhar. As tentativas de manipulação dela, por telefone e visitas inesperadas, se intensificaram. Ela ligava para Pedro, com uma voz doce e melosa, preocupada com a situação do casamento dele. Meu filho, eu só quero o seu bem. Essa mulher não é para você. Veja só o que ela fez. As provas estão aí. Volte para casa. Volte para os braços da sua mãe. Ele, por sua vez, tentava me defender, mas as palavras de sua mãe pareciam ter o poder de envenenar cada uma de suas certezas. Um último suspiro de controle. Uma tentativa desesperada de puxar as cordas de um boneco que, finalmente, havia se libertado. E a narrativa prossegue. Eu sabia que precisava agir, e rápido. O primeiro passo foi ligar para a doutora Helena, a advogada que tia Fátima havia me indicado. Expliquei a situação, a difamação, as provas forjadas. Ela me ouviu com atenção. E sua voz, firme e profissional, me trouxe um conforto que eu não sentia há semanas. Fernanda, sua história é complicada, mas não impossível. Precisamos de provas e o testemunho da sua tia Fátima será crucial. Com a orientação da doutora Helena, comecei minha própria investigação. Analisei as mensagens falsificadas que Pedro havia recebido. Havia falhas, detalhes que uma análise mais minuciosa revelava. Horários, grafias, até mesmo o uso de certas gírias que eu jamais usaria. Com a ajuda de um amigo especialista em tecnologia, conseguimos rastrear a origem de algumas das mensagens anônimas, descobrindo que vinham de IPs diferentes, mas todos convergindo para uma mesma rede privada. Era um trabalho de detetive, e cada nova descoberta era uma pequena vitória. Eu sentia uma energia renovada, uma determinação feroz em limpar meu nome. O mais difícil foi enfrentar Pedro. A dúvida ainda estava lá, um véu sutil entre nós. Em uma noite, depois de ele ter tido uma discussão ríspida com Dona Lúcia ao telefone, eu o chamei para a sala. As luzes estavam baixas, criando um ambiente mais íntimo. Eu segurava os prints das mensagens originais, comparando-as com as forjadas, e as análises do especialista. Tia Fátima, que havia vindo nos visitar, estava ao meu lado. Um apoio silencioso, mas poderoso. Pedro, precisamos conversar. De verdade. Sem mentiras, sem esconderijos. Eu sei que a situação com sua mãe está te consumindo, mas eu preciso que você olhe para isso. Eu estendi os papéis para ele. Ele pegou os documentos, a testa franzida. Começou a ler, comparando as mensagens. O rosto dele, antes pálido, foi ganhando uma coloração avermelhada de fúria e vergonha. Isso é falso. Aquele Ricardo, ela inventou tudo. Seus olhos se arregalaram. E a joia? Ela me forçou a ir na loja dela, me disse para comprar algo para mim, mas depois sugeriu que eu mentisse sobre ser para ela se alguém perguntasse, para evitar que você ficasse com ciúmes por eu gastar muito. A voz de Pedro era um misto de descrença e fúria. Ele se sentiu completamente idiota, um peão no jogo macabro de sua mãe. Tia Fátima então interveio. Pedro,
Eu sinto muito por ter guardado isso por tanto tempo, mas minha irmã é perigosa. Eu mesma vi Lúcia manipulando documentos, inventando histórias sobre pessoas que ameaçavam a reputação da família. Ela fez isso com o seu pai, com outras pessoas antes. Ela até contratou um investigador particular para seguir a Fernanda. Eu descobri e a confrontei, mas ela me ameaçou. Eu tenho algumas gravações de conversas, onde ela planeja tudo isso. Eu tinha medo. Ela tirou do bolso um pequeno gravador, as mãos tremendo, e entregou a Pedro. Ela se tornou obcecada pelo seu dinheiro, Pedro, e pela sua vida. Pedro apertou o gravador nas mãos. A verdade, nua e crua, se desdobrava diante dele. A extensão da crueldade e da mentira de Dona Lúcia, a frieza de sua manipulação, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. Eu vi a dor em seus olhos se transformar em uma raiva fria, um choque profundo que o fazia tremer. Eu não posso acreditar. Minha própria mãe. Como ela pôde fazer isso? A voz de Pedro era um sussurro, embargada pela dor. Ele se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos, as provas espalhadas no chão. Eu duvidei de você, Fernanda. Por causa dela, eu sou um idiota. A culpa em sua voz era palpável, mas eu sabia que não era hora de julgamentos. Eu me sentei ao lado dele, pegando sua mão. Não, Pedro. Você foi manipulado. Ela é uma mestra nisso, mas agora a verdade está aqui. E estamos juntos nessa. Tia Fátima, ao nosso lado, assentiu com os olhos marejados. O casal passou por uma crise profunda. As noites foram preenchidas por conversas honestas, dolorosas, que desnudavam anos de manipulação e dependência. Pedro precisou digerir a verdade. A realidade de que a mulher que o criara era uma manipuladora cruel. A deterioração da sua saúde, o estresse acumulado por ser dividido, agora se manifestava em insônia e uma fadiga constante. Mas ao invés de nos separar, a verdade nos uniu de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. A dor da traição da mãe dele, a culpa por ter duvidado de mim, tudo isso o impulsionava a um novo caminho. O Pedro dependente estava morrendo, e um novo homem começava a surgir. Um homem que finalmente enxergava a toxicidade da mãe e que estava pronto para defender a própria vida e o próprio casamento. Ela não vai sair impune disso, Fernanda. Pedro disse, os olhos fixos em mim, uma nova determinação neles. Nós vamos lutar, por nós, por você, por tudo que ela tentou destruir. A chama em seus olhos, antes embaçada, agora brilhava com uma nova e perigosa luz. A decisão estava tomada. Juntos, enfrentaríamos Dona Lúcia e buscaríamos justiça. O próximo capítulo seria o da retaliação. Com as provas em mãos e a determinação renovada, Pedro e eu nos preparamos para o confronto final. Não seria uma batalha silenciosa, travada nos bastidores da família. Seria pública, e os holofotes, que Dona Lúcia tanto amava para se exibir, seriam agora a testemunha de sua queda. A doutora Helena nos orientou, consolidando as evidências, preparando o terreno para a ação judicial. Mensagens, gravações de tia Fátima, o depoimento dela. Tudo se encaixava para provar a difamação e a manipulação financeira. Pedro estava mais pálido e magro. O estresse havia cobrado seu preço na sua saúde física, mas a determinação em seus olhos era inabalável. O filho dependente morrera, e em seu lugar surgira um homem com a espinha dorsal reta, pronto para defender sua verdade e seu amor. O cenário para o nosso grande finale foi um evento de gala anual, o leilão beneficente da alta sociedade, um dos favoritos de Dona Lúcia, onde ela sempre era o centro das atenções, desfilando sua opulência e seu controle sobre o filho. Ela, em sua mente, planejava usar o evento para reafirmar sua imagem e a fraqueza de Pedro em não ter me dispensado ainda. Mal sabia ela que seria seu próprio palco para a ruína. Pedro, com Fernanda ao lado, caminhou até o centro do salão, onde o microfone estava montado para os discursos de praxe. Dona Lúcia, que estava em um círculo de amigos, nos observou com um sorriso presunçoso, provavelmente esperando que Pedro anunciasse nossa separação. Ou pior, que eu fosse embora sozinha. Pedro respirou fundo, e a voz dele, embora embargada pela dor e pela tensão, saiu firme e clara, ecoando pelo salão. Boa noite a todos. Eu sei que este é um evento para celebrar a generosidade e a união, e é exatamente sobre união e verdade que eu gostaria de falar hoje. Dona Lúcia levantou uma sobrancelha, confusa. Um murmurinho começou na plateia. Por 5 anos, minha esposa, Fernanda, e eu construímos um casamento baseado em amor e respeito. Mas, infelizmente, esse amor foi alvo de uma campanha cruel e difamatória, orquestrada por alguém que deveria ter nos apoiado. Pedro fez uma pausa, seus olhos fixos nos de sua mãe, que agora o olhavam com uma mistura de espanto e raiva crescente. Minha própria mãe, Dona Lúcia, com o objetivo de me controlar e garantir o que ela considerava ser sua herança, espalhou mentiras, forjou provas e tentou humilhar publicamente a mulher que eu amo. O salão silenciou. O choque era palpável. Eu senti a mão de Pedro apertar a minha, e eu a apertei de volta, dando-lhe força. Eu tenho aqui as provas irrefutáveis da manipulação de Dona Lúcia. Pedro continuou, erguendo um envelope com os documentos e gravações. Mensagens falsificadas,
o testemunho de uma parente que foi testemunha das artimanhas dela. Por anos eu estive cego, dividido entre o amor pela minha mãe e a verdade. Mas a verdade sempre encontra um caminho, e por essa razão, ele engoliu em seco. Fernanda e eu estamos entrando com uma ação judicial contra Dona Lúcia por difamação, manipulação e danos morais. Um grito agudo cortou o ar. Era Dona Lúcia. Seu rosto, antes tão sereno e controlado, estava contorcido em uma máscara de fúria e vergonha. Ela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Mentira, calúnia, você está louco, Pedro. Essa mulher colocou algo na sua cabeça. Ela é uma oportunista, uma traidora. Sua voz histérica, descontrolada, reverberava pelo salão. Pedro a ignorou, seus olhos fixos em mim, depois voltando para a multidão. Esta é a verdade. E a partir de hoje a verdade vai prevalecer. A rainha do controle finalmente perdendo o trono. E a queda, meus amigos, foi transmitida em alta definição. Dona Lúcia tentou avançar, mas foi contida por alguns parentes que, antes cúmplices em seu silêncio, agora a olhavam com uma mistura de pavor e desilusão. O escândalo se tornou viral, capturado pelos flashes das câmeras e pelos celulares ávidos por um flagrante da alta sociedade. A batalha legal foi demorada, exaustiva. Mas a justiça, finalmente, prevaleceu. Dona Lúcia perdeu o processo. Foi condenada a pagar uma indenização significativa por danos morais a mim. E obrigada a se retratar publicamente em veículos de grande circulação. Uma humilhação que, para ela, era pior do que a própria perda financeira. Mas o preço mais alto que ela pagou não foi em dinheiro, e sim na perda de sua credibilidade social. Seu círculo de amigos, antes tão fiel, agora a isolava, enxergando sua verdadeira natureza. Uma mulher amargurada, cruel e manipuladora. A fortuna, que ela tanto valorizava, foi dilapidada pelas custas processuais e a perda de seu poder social. Pedro se libertou completamente da dependência da mãe. Ele cortou os laços, uma decisão dolorosa, mas necessária para sua própria saúde mental e para a reconstrução de nosso casamento. Nós nos mudamos para uma cidade vizinha, um novo começo longe das sombras do passado. Pedro se dedicou integralmente ao seu projeto de aplicativo, que com seu foco e nossa dedicação, prosperou além das nossas expectativas. Ele era um homem livre, um empreendedor de sucesso e, acima de tudo, um marido presente e amoroso. Dona Lúcia, por sua vez, viveu o resto de seus dias em isolamento. Sua grande casa agora um casarão vazio, preenchido apenas pela amargura e pelo eco de suas próprias mentiras. A solidão a consumiu. Um destino, digamos, justo para quem construiu seu castelo na areia das mentiras. A solidão, para alguns, é o preço da soberba. Um destino, digamos, justo para quem construiu seu castelo na areia das mentiras. Nossa história termina não com uma vingança, mas com um renascimento. Eu e Pedro, mais fortes do que nunca, tínhamos superado a adversidade. Construímos um futuro onde o amor, a verdade e o respeito mútuo prevaleciam sobre a manipulação e a ganância. O caminho foi difícil, mas no final, a tempestade nos ensinou o valor da nossa união e a força inabalável do nosso amor. E a teia de ouro de Dona Lúcia, que um dia tentou nos aprisionar, foi desfeita, abrindo caminho para a nossa verdadeira liberdade.